Estamos ao vivo. Seja bem-vindo a mais uma live. Hoje a nossa live é sobre como ter uma vida mais próspera. E você já está compartilhando essa live com mais pessoas? Se você ainda não compartilhou, já compartilha. Bem-vindo! Então, como que você vai ter uma vida mais próspera? Primeiro, você precisa agradecer, já acordar agradecendo, fazendo um devocional, que é a primeira coisa que a gente faz durante o dia. Toda vez que você já acorda agradecendo, dando aquele sorriso, tudo conspira ao seu favor. Então, se você acordar e acorda, já toma seu café, escova seus dentes, isso é o básico. Mas investir na saúde, você fazer uma bela caminhada, você já ir na academia, é claro que a sua vida vai ser muito mais tranquila. Porque além de você se exercitar, você solta dopamina, você já fica lá energizado. Então, eu faço assim, quando eu acordo, a primeira coisa é um sorriso, já acordo animada, agradecendo a Deus porque eu acordei bem e já tomo meu café, levo minha criança para a escola e vou para academia. Quando voltou da academia, já vou fazer o meu trabalho. Por quê? Transformações de hábito. A nossa vida mais próspera não depende de ninguém, depende de você mesmo, os seus hábitos e o seu padrão, tá? Então, quando você tá nessa jornada aqui de uma vida mais próspera, mais abençoada, vou falar uma coisa para você. 2 tipos de investimento que eu gosto muito, que me deixa muito mais tranquila, é renda fixa e renda passiva, tá? Não confunda. Eu vou explicar para vocês. Quando você entende que a renda fixa é um investimento que você tem que fazer. Renda fixa, o que seria? Títulos públicos, Tesouro Direto, CDB. Quando você tem esses produtos financeiros trabalhando a seu favor, vai vir um resultado. O que seria o resultado? É a renda passiva. Quando você vê que o dinheiro trabalha para você, você fica muito mais tranquila. Então, a renda passiva é o resultado. A renda fixa é um produto, tá? Então, para você não confundir. A nossa vida, ao longo do tempo, você vai ficando mais velho e vai pensando, mas eu já tenho 40 a mais, eu já tenho 50 a mais, 60 a mais, será que eu consigo ter uma vida mais próspera, mais tranquila? Eu digo que sim, porque quando você entende que o dinheiro é um instrumento para você prosperar mais, o que você vai fazer? Você organiza. Você tem que saber que a renda passiva, quando você tem aluguel de casas, dividendos de ações, você tem royalties, isso tudo te dá uma renda passiva, tá? Qual que é o impacto no seu bolso? Quando você tem renda fixa, você tem previsibilidade e segurança. Por que eu tô falando isso? Porque quando você vai chegando a uma certa idade, você vai pensando, mas o que eu fiz com o meu dinheiro? Será que ainda dá tempo? Porque eu só trabalho, eu empreendo e o meu dinheiro fica parado na poupança. Será que ainda tem jeito? Tem jeito? Você não precisa ficar focado no mercado financeiro o tempo inteiro. O dinheiro trabalha para você quando você se posiciona, quando você tem as ferramentas para você ter esse dinheiro trabalhando a seu favor, tá? Então, quando você precisa fazer isso? Logo que você tem um entendimento, você pensa, eu quero mudar o rumo e toma uma atitude lá dentro da sua plataforma, no seu banco, e você tem esse entendimento de abrir e não se assustar com o aplicativo de investimento e você entende a ferramenta de investimento, o que acontece? Você investe com mais segurança, você investe com mais credibilidade. Por quê? Porque você sabe o que você está fazendo. Então, o dinheiro parado na poupança, ele perde para a inflação. E se você tem ele aplicado num dos produtos de renda fixa, já traz segurança para você que não gosta da volatilidade, tá? Quando a gente fala de volatilidade, é renda variável. O que seria?
A renda variável é quando você compra ações, quando você compra fundos. E esses ativos na sua carteira, ele vai ter a oscilação do mercado. Então, quando você tem esse entendimento, o que é renda fixa, o que é renda variável, o que é renda passiva, você fica com mais segurança de investir. Então, quando você trilha essa proposta de você pensar em prosperar, você já tem 40 a mais, 60 a mais, o que eu faço? Com os meus pais, eles já são 60 a mais. Então, eu cuido dos investimentos deles. O que eu falo para eles? Eles não gostam de sofrer com volatilidade. Então, é um perfil de investidor conservador. O que eu falo para eles? Então, coloca na renda fixa. Não adianta, eu gosto de renda variável. Eu gosto de ver aquela oscilação do mercado. Porque eu sei que o meu jogo é de longo prazo, não é de curto prazo. Então, você tem que entender qual tipo de perfil de investidor, qual que é o jogo que você vai querer jogar, de curto prazo ou de longo prazo. Se for de longo prazo, você está construindo patrimônio. Você constrói para você ter a sua liberdade financeira no futuro. O que vai te trazer liberdade? Você ter um dinheiro aplicado, uns 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão na sua conta e você vê esse dinheiro trabalhando para você sem você precisar ficar correndo atrás. Então, como é que consegue? Com atitude, estudando, aplicando, tendo consistência, você entendendo como que funciona o jogo dos instrumentos financeiros. Por quê? Quando você aplica o dinheiro, você pensa, mas a taxa Selic tá 14. É melhor deixar na poupança, porque vai pagar imposto de renda. Só que você sabe que se você for pagar um imposto, é só sobre os juros. Eu já falei isso aqui. Quando você aplica o dinheiro, se for CDB, você só vai pagar imposto de renda só sobre os juros, não em cima do principal. Então, se você tem lá 500 mil reais, quando você for resgatar esse dinheiro, você só vai pagar imposto não é em cima dos 500 mil, é em cima da rentabilidade que aquele dinheiro te proporcionou. Se for renda fixa, CDB, se ele está atrelado a um CDB com liquidez diária, você pode sacar a qualquer momento. Agora, se ele tiver um prazo, ele fica preso. E qual que é o produto que tem no mercado que não paga imposto de renda? LCA, LCI. Quando você sabe desses instrumentos que você sabe que você tem uma taxa boa, mas ele fica preso por 180 dias, dependendo do banco, até 2 anos. Então, é importante saber. Então, quando você vai prosperando, você tem instrumentos financeiros que trabalham a seu favor. Você que é empresário, você que é empreendedor, que tem o seu dinheiro, você já trabalhou, você já construiu renda. Quando você vê que o dinheiro está trabalhando, você vê que está multiplicando. Aquela sua rentabilidade está trabalhando para você enquanto você está lá no seu negócio. Então, é muito importante você entender dos instrumentos financeiros para você não sofrer com a inflação. Mesmo a inflação correndo dinheiro na poupança, você tem o dinheiro rendendo no CDB. Você comprou títulos públicos, você comprou tesouro direto, tem o LCA, LCI, que é de renda fixa. A renda passiva só vai trabalhar, que é o resultado dos seus investimentos, quando você vê o seu dinheiro aplicado. Então, vai ter renda passiva. Ele vai estar trabalhando. Quando cair na conta, você reinveste. É o melhor dos mundos. Então, se você quer segurança imediata, você pensa em renda fixa, que vai te ajudar a construir a sua independência financeira. E construir renda passiva é com passo a passo. Então, quando você tem ferramentas que você sabe como se posicionar na renda variável, eu utilizo uma ferramenta muito legal que eu vou deixar aqui para vocês, que é o Investidor 10, que lá eu consigo ter um parâmetro das empresas que eu vou investir. Um exemplo, você vai investir em ações ou em alguma empresa que você quer ser sócio. A primeira coisa que você tem que fazer é saber quem são os administradores, se esses administradores estão pagando dividendos. Então, não é só investir. Você tem que ter a ferramenta e saber utilizar a ferramenta para ver se essa empresa vai te dar o risco e retorno que você merece. Que você
se propõe a investir, porque você é um acionista, mesmo que seja com um valor pequeno, de 5 mil, 10 mil, 20 mil reais nessa empresa. Então, quando você pega e investe nessa empresa, você sabe que é de renda variável e você vai sofrer com oscilação. É renda variável. Se é uma renda fixa, você sabe que você vai ter previsibilidade. E você vai ter mais segurança. Você sabe que aquele dinheiro ali tá parado, você só vai pagar o imposto de renda quando você for resgatar. E é só em cima dos juros, tá? Então, toda vez... Bem-vinda, Rose! Então, toda vez que você tem um investimento que trabalha a seu favor, você pensa assim, eu estou fazendo certo. O dinheiro está trabalhando a meu favor. Então, é muito simples para quando você começa e quando você tem os instrumentos e você tem a ferramenta. Eu utilizo essa ferramenta, você pode digitar no Google e colocar lá Investidor 10 e pesquisar a empresa que você vai investir. Por que eu estou falando isso? Essa empresa que você vai investir, você vai ser sócio dessa empresa. Você vai aportar, você vai colocar o dinheiro nessa empresa. Então, nada mais justo de você saber quem são os administradores, se tá pagando dividendos todos os meses. Eu faço isso nos meus investimentos, porque eu gosto de renda variável. Então, já com os meus pais, eu não indico, porque além deles ser de mais idade, eles não têm tempo para ficar estudando o mercado. Eles não querem falar assim, eu não quero sofrer com a volatilidade. Agora, se você é um investidor que já tem mais apetite ao risco, você tem que ter um instrumento, que é esse Investidor 10. Você digita o nome da empresa. Oi, somos coautoras do mesmo devocional. Bem-vinda, Rose! É isso aí, Mulheres de Impacto. Olha, tá aqui, ó. Nosso devocional que nós escrevemos, Mulheres de Impacto. Se você não tem, só clicar na bio que esse aqui é um exemplar maravilhoso. 365 mulheres. 365 mulheres escrevendo um devocional. Por isso que eu falo que de manhã, a primeira coisa que eu faço é acordar sorrindo e fazer o devocional. Então é muito importante você agradecer, você investir na sua saúde, você transformar hábitos simples, um exemplo, de fazer uma caminhada, de fazer uma academia, de ler, fazer uma leitura. Então, quando você pensa que você vai prosperar, não é só a parte dos investimentos, mas também na sua saúde, que você tem que cuidar, ok? Então, toda vez que você pensar, eu vou prosperar, não só financeiramente, mas espiritualmente, almaticamente, você precisa ter pelo menos seu devocional. Na bio a gente tem um devocional a Rose é uma das coautoras que tá aqui comigo, que a gente entrega aqui por todo o Brasil. Se caso você é do exterior e tá assistindo a minha live, pode acessar também, que temos muitas mulheres que vendem aí em todo o Brasil, 20 nações, que é escrito em português e alemão, tá? Então, toda vez que eu penso, eu vou falar com os meus pais, eu saio daqui da minha casa e vou lá dar uma consultoria para eles de investimento. Eu falo para eles assim, olha, o seu perfil de investidor, mãe e pai, é mais conservador. Por que eu falo assim com eles? Porque eu quero que eles tomem a atitude de investir e ter o dinheiro trabalhando com eles. E eu falo, esse produto aqui vocês podem investir, que é mais seguro. Por quê? Porque eles são os meus pais, está debaixo do meu governo. Eu falo com eles assim. Agora, para vocês que são audiência, eu não posso ficar falando, você tem que investir tantos % aqui, ali. Não posso. Mas com os meus pais e com os meus investimentos e ver reverberar a minha renda passiva, eu posso. Então, quando você já tem resultado da sua carteira, você fica muito mais tranquila, você fica muito mais, assim, digamos, mais alegre, mais feliz, porque tá vendo que a sua carteira tá trabalhando a seu favor, tá? Então, toda vez que você quer prosperar, pensa, já acorda sorrindo, tá com aquele sorrisão no rosto, já agradece a Deus, faz um devocional, vai para sua academia, cuida da saúde e também cuida dos seus investimentos. Eu deixei essa ferramenta muito importante aí para vocês,
Depois, eu vou colocar nos stories a ferramenta, tá? O nome da ferramenta que é Investidor 10, caso você tiver alguma dúvida. E como que eu faço para utilizar. Também temos nosso canal no YouTube, se você não é inscrito, Lucy Grace Araújo 1. Já me segue no YouTube também, que lá estamos conteúdos todos os dias para você. Então, ó, se você beijo, fica com Deus e até a próxima live. Se você busca segurança imediata, renda fixa vai te ajudar. Se você busca independência, precisa construir renda passiva. E como que constrói renda passiva? Vendo o dinheiro trabalhando para você. Como que vê o dinheiro trabalhando? Tomando atitude, pegando o dinheiro, colocando ele investindo e vendo ele reverberar. Dizer que investir dá muito trabalho e precisa ter conhecimento. O que você me diz? Ó, não dá muito trabalho. Por quê? Você não vai fazer isso todos os dias. O que dá trabalho é você trabalhar todos os dias e ver seu dinheiro parado. Mas se você trabalha com inteligência, você vai ver o seu dinheiro trabalhando para você, tá? O dinheiro não dá trabalho, ele multiplica quando você investe bem. Você precisa ter muito conhecimento? Você precisa ter o conhecimento básico, educação financeira, você comprar bons livros, você ter uma mentora ou um mentor para te ensinar pelo menos os primeiros passos para você entender seu perfil de investidor. Você saber investir pelo menos na renda fixa, o que é renda variável, quais as ferramentas para quem tem já resultado. Então, quando eu falo de investimento com vocês, é porque a gente é do mercado financeiro. Então, quando você é do mercado financeiro, é muito mais fácil. Mas para quem não é do mercado e precisa se posicionar dentro do seu aplicativo, do seu banco, da sua confiança, você precisa pelo menos entender os produtos que tem lá dentro. Não o produto que o gerente te oferece. Não é isso que eu falei. Você entender o que é renda fixa, o que é renda variável. Você já entende? Renda fixa é o títulos públicos, Tesouro Direto, CDB, LCA e LCI. Renda variável, ações, dólar, você investe em fundos de investimento, fundo imobiliário, entendeu? Então, são produtos diferentes, são distintos. Outra coisa, o perfil de investidora. O perfil de investidor, você já conhece o seu perfil? Aí você me fala, mas quando eu abro lá meu aplicativo, eu não consigo enxergar esses montes de produtos. Porque você é o perfil conservador, não configurou para abrir outros produtos. Porque o banco, ele tem N produtos, certo? Mas só vai fazer sentido quando você configura o seu perfil de investidor, porque ele vai entender qual que é o seu apetite de risco. Como que eu falo apetite de risco? Se você é mais propensa, consórcio é um bom investimento? Sim, é um ótimo investimento para você crescer. Tem dois tipos de você pode pensar, mas consórcio eu tô fazendo uma dívida para pagar todo mês. Só que se você tem uma mentalidade de investidora como eu, consórcio é investimento e é ótimo. Por quê? Porque é uma forma de você investir no longo prazo. Você vai pegar um consórcio, uma carta de 100 mil, 200 mil, 500 mil, tá? Ou de uma casa ou de um carro e você vai pagando todos os meses. Quando você der um lance, você vai ser contemplada. Quando você é contemplada, você tem aquela carta de crédito na mão, com valor de 100 mil, 200 mil, 500 mil, entende? O que você vai fazer com essa carta? Essa carta está atrelada a um imóvel que você pode comprar ou um carro. Então, depende do que você vai fazer com o consórcio. É um ótimo produto, tá? Você vai pagar todo mês. E aí, você, quando for contemplado, você vai ter o valor daquela carta nas suas mãos. Então, não é dívida. Porque as pessoas que pensam assim, mas eu vou ficar com uma dívida pagando todo mês. Bem-vindo, Eliana. Então, consórcio eu tenho. E eu faço, é um instrumento financeiro que eu utilizo para prosperar mais. Então, quando você tem essa mentalidade de investidora, você pensa, eu preciso dessa carta de crédito para eu crescer financeiramente. Porque quando você tem uma carta, você pode dar um lance. Claro que você tem que estar organizada financeiramente, porque você se propõe
a pagar aquele valor todo mês. R$1.000 por mês nessa carta de consórcio, ou R$500 por mês nessa carta de consórcio, depende do valor. E lá na frente, mas se eu contratar o consórcio hoje de 100 mil, vou pegar 100 mil, quando ela for no final contemplada, ela vai estar com a rentabilidade dela. Se você pegou de 100, você vai pegar 122 mil, porque ela é atrelada ao se eu não me engano, para não falar errado aqui. Depois eu deixo para você, tá, Rose? Que ela tá atrelada à carta, então ela vai ter essa rentabilidade. Então, quando você entende que o instrumento financeiro é a seu favor, você vai comprar, tá? Não é dica de investimento para você fazer, mas para você entender. Eu fiz e deu certo. Então, eu tenho essa carta de crédito que trabalha a meu favor. Então, mesmo eu estando pagando ela todo mês, eu sei que quando ela for contemplada, eu vou ter aquele valor e mais os juros da carta de crédito. E ela vai trabalhar ao meu favor, porque eu vou comprar um imóvel, eu vou comprar um carro. Entende? Então, quando você tem carta de crédito, é um ótimo produto, tá, Rose? Então, quando você entende de investimento, primeiro, renda fixa. O que seria? CDB, LCA, títulos públicos, título direto, tesouro direto, certo? Renda fixa. A renda passiva, o que seria? Quando você vê que você tomou uma atitude, aquele dinheiro tá aplicado e ele reverberou para você. O que vai reverberar? Os juros. Os juros dos investimentos, você vai ver ele trabalhando lá e você vai falar, esse dinheiro aplicado tá rentabilizando para mim. Então, você tem essa segurança, renda fixa, tá? E o consórcio que você me perguntou aqui é um instrumento financeiro para alavancar ou seu negócio ou a sua família. Não é dívida. Você tá pagando por mês uma coisa que vai retornar para você, tá? Mas tem que se programar, pagar certinho, não pode deixar de pagar, tem que estar com ele em dias, entende? Então, renda variável, o que seria? Ações, fundos de investimento, comprar dólar, perfeitos. Vamos falar no privado, pode me chamar que eu converso com você, Rose. Então, quando você adquire bons livros, é um investimento. Então, você tem uma pessoa que você pode conversar sobre finanças, é uma pessoa de sua confiança, você pode conversar. Então, a Rose, ela é uma das coautoras aqui, ó, dos Mulheres de Impacto, é o nosso devocional que escrevemos de coautoria. Então, quando a gente tem esses ativos, é muito importante você ver ele trabalhando a seu favor. Então, ó, se você busca segurança imediata, renda fixa. Agora, se busca independência financeira e construir renda passiva, aí você tem que colocar a mão na massa, tá? Então, fica com Deus e até a próxima live. Deixa aqui nos comentários se você já tem lá a sua renda passiva trabalhando a seu favor. Beijo, tchau, tchau. Tchau, Rose. Tchau, Eliana, Cláudia e bom fim. Um grande beijo, até mais. Tchau, tchau.